Obrigado. Vamos falar então sobre como que funciona esse método que eu tenho que mostrar para vocês, aprendendo perícia bancária por meios repetitivos. E diz o que é esse tal de repetitivo. Funciona assim, ó. Por exemplo, eu vou colocar assim, ó, o que é o repetitivo? Repetitivo. Funciona assim, ó. Existem muitas divergências sobre muitos processos e geralmente essas divergências não são tão diferentes entre si. Então, as pessoas elas entram com praticamente o mesmo tipo de processo. Eu tenho aqui um banco, vamos supor que eu tenho o banco A. Então, eu tenho esse determinado banco A e esse banco ele faz contratos com pessoas no país inteiro. E esse contrato é um contrato padronizado, que a gente chama de contrato de adesão. Nesse contrato padronizado e, portanto, contrato de adesão, ele coloca algumas cláusulas leoninas lá nesse contrato, como todos eles têm. O que acontece? Então, pessoas do Brasil inteiro que fizeram um contrato com esse banco estão sendo lesadas da mesma forma. Consequentemente, uma pessoa entrou com um processo aqui, outra entrou com um processo em São Paulo, outra entrou com um processo na Bahia, em Minas, e por aí vai. Um monte de gente entrou com um processo igualzinho. Todo mundo reclamando do mesmo banco, da mesma coisa. O que acontece? Aí, o juiz daqui julga de um jeito. O juiz dali julga de outro jeito. O juiz do outro julga de outro jeito. O juiz que tá... Aí cada um julga de um determinado jeito. E começa a virar uma celeuma. Ninguém tem segurança jurídica. Para se obter segurança jurídica, a partir de 2012 começou, foi colocado o artigo 543C, 2012, acho que é 2012 mesmo, que é colocado o 543C no Código de Processo Civil, de 73 ainda, e no Código de Processo Civil de 2015, ele vem com o número de 1030 ou 1023. Eu sei que, basicamente, é o seguinte, quando houver uma coisa que está todo mundo reclamando a mesma coisa, ao invés de cada juiz julgar de um jeito, suspende esses processos, então o próprio TJ, Tribunal de Justiça, ou o próprio TRF, nas causas federais, ele pode mandar suspender todos os processos, reúnem-se os desembargadores, se for o TJ, ou os ministros, se for o STJ, e vai decidir o que vai fazer naquele processo. A partir daquele momento, eles soltam uma decisão repetitiva. O que é essa decisão repetitiva? Toda vez que for aquele tipo de coisa, tem que julgar daquele jeito. Ele está facilitando o trabalho do juiz, e evitando que se tenha 1 milhão de decisões diferentes. E a parte desse repetitivo é tão importante que quando a parte levanta uma discussão baseada no repetitivo, se ela levantar uma discussão que vá contra um repetitivo, o juiz já vai dar improcedência liminar do pedido. Vocês lembram que eu sempre falo, toma cuidado com a improcedência liminar do pedido. Toma cuidado, porque é um processo que morre antes de nascer. Antes de citar outra parte, já deu improcedência liminar do pedido. E tem muito advogado errando isso ainda até hoje, não dá para acreditar, mas tem advogado errando isso até hoje. Então, se você fizer o seu trabalho, e o seu trabalho estiver indo frontalmente contra alguma coisa que foi julgado em termos de repetitivo, consequentemente já perdeu. O processo já perdeu o processo. Por quê? Porque o juiz ele pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Aí o que acontece? O que eu tenho visto? Os juízes fazendo vista grossa para isso. Aí o juiz faz vista grossa e fala o seguinte, não, vou citar outra parte, cita outra parte, espera formar o processo, aí ele vai lá e mata o processo. Então, para você não correr o risco disso acontecer, ou do processo todo correr, pagar perícia, aí chega lá na frente, perdeu o processo, você não fazer isso com o seu cliente, que seria uma puta maldade, a gente já aprende o jeito mais rápido, que é o quê? O jeito mais rápido de aprender perícia bancária é simplesmente olhar e ver como que o STJ decidiu essa coisa, ou como que o TJ ali na sua região decidiu aquela determinada coisa. Você olha o que ele... Eu não falei para você que você precisava saber direito processual, direito material e os cálculos. O próprio STJ ele não te ensina a fazer os cálculos, mas ele fala o que ele quer dentro do processo. Se ele falou o que ele quer dentro do processo, ficou fácil para você, é só você fazer o que ele quer dentro do processo. Então, repetitivo é um julgado, e se levantado, se citado pela parte, vincula o juiz naquela questão. Vincula quer dizer, o juiz vai ter que julgar de acordo com aquela questão, porque o próprio STJ já falou que é para julgar daquele jeito. E aí, quando a gente aprende os repetitivos, a vida da gente fica muito mais fácil. Por quê? Porque você sabe exatamente o que você pode bater e o que você não pode bater, o que adianta bater e o que não adianta bater. Consequentemente, vamos aprender a pesquisar
esses tais dos